Olá, meu nome é Felipe Ferreira e estou anunciando minha palestra online gratuita sobre relacionamento entre pais e filhos. Não estou aqui para prometer milagres na sua vida, tampouco passes mágicos. As mudanças só ocorrem quando nós mesmos queremos isso e fazemos o necessário para conquistá-las. O que prometo sim é uma série de informações valiosíssimas, baseado em pesquisas sérias e práticas amplamente comprovadas, e que realmente pode ajudá-la a conquistar uma convivência totalmente diferente e harmoniosa, ou tornar excelente o que já é bom em seu lar. Então essa palestra se destina àqueles que já são pais ou para aqueles que querem se tornar pais, para aqueles que têm filhos ainda criança ou adolescentes, jovens. São ensinamentos e práticas para toda a vida. Nela eu falo sobre comportamentos que denigrem, ou seja, que estragam os relacionamentos entre os pais e os filhos, assim como também falo de comportamentos e práticas que desenvolvem positivamente os relacionamentos. Esse conteúdo é muito rico e direto, e eu tenho certeza que vai ajudar você e sua família. Sugiro que você assista uma vez sem fazer qualquer tipo de anotação, e numa segunda vez fazendo anotações que você julgar necessário. Depois consulte o checklist que eu vou disponibilizar, e sobre isso eu falarei melhor no final da palestra. Um abraço e boa palestra! O primeiro comportamento letal é defensividade. Quando a pessoa pratica esse tipo de comportamento, além dela bloquear a comunicação, ela acaba atacando outra pessoa, ela se sente vítima na situação, ela se sente desrespeitada e a principal característica, ela rejeita qualquer participação e qualquer responsabilidade sobre essa situação problemática que está acontecendo. Algumas frases características desse tipo de comportamento são: eu não fiz nada disso, você precisa acreditar em mim. Então sou eu que faço isso e você? Como é que você tem coragem de dizer isso pra mim? Você acha que eu faço tudo errado, eu não devo servir pra nada mesmo. O segundo comportamento letal é o criticismo, e talvez esse seja o pior dos comportamentos letais. Ele é caracterizado pela crítica destrutiva, ou quando a pessoa coloca defeito no comportamento, na vestimenta e principalmente na personalidade do outro. Isso nas crianças é um problema muito sério, porque as crianças são 100% emocionais. O que isso significa? Significa que elas não conseguem filtrar o que os adultos, os pais, principalmente os cuidadores, dizem. Então, se é feita uma crítica sobre a personalidade dela, por exemplo, ela vai interpretar aquilo 100%. Ela não vai conseguir filtrar aquilo como, foi um momento de nervoso ou algo do tipo. E essas críticas vão começar a fazer parte da autoimagem e do autoconceito dessa criança, desse futuro adulto. Vai influenciar, inclusive, na visão de mundo dessa criança. O que isso significa? O que é visão de mundo? Visão de mundo está atrelado à forma que a pessoa age e reage com as situações do dia a dia. Então vamos considerar o exemplo de um adulto que acabou de ser demitido. Esse adulto pode considerar essa situação como um problema muito sério. Ele pode começar a pensar que não vai conseguir outro emprego, pode começar a pensar que a família vai passar necessidades sérias, pode começar a pensar vários outros problemas em torno dessa situação. Agora vamos considerar uma outra pessoa com outra visão de mundo, só que na mesma situação, ela acabou de ser demitida. Ela pode considerar essa situação como um recomeço, como uma oportunidade de se desenvolver, como uma oportunidade até mesmo trocar de área, algo que talvez ela vinha querendo e tentando, pensando já há muito tempo, mas não tinha como fazer isso já que ela estava empregada. Então ela vai ter uma visão totalmente otimista dessa situação, enquanto o nosso outro adulto, que tem outra visão de mundo, tem uma visão totalmente pessimista da situação. Ou seja, ele só consegue extrair coisas ruins de qualquer evento, mesmo das situações boas. O otimista consegue extrair coisas boas, inclusive de situações ruins. Isso é visão de mundo, e isso também é moldado pelo criticismo, moldado negativamente no caso. Pessoas que foram vítimas do criticismo durante muito tempo, principalmente na infância, também apresentam alguns comportamentos como raiva, inveja. Pessoas que permanecem na defensiva também durante anos. Talvez você tenha um parente aí que tem uma situação problemática na sua família e ele permanece na mesma posição há muitos anos já, de que ele não tem culpa de nada, de que ele não tem responsabilidade por esse evento de maneira nenhuma. Esse tipo de comportamento também pode ter sido gerado pelo criticismo. E como eu falei, a crítica destrutiva é uma das maneiras de praticar o criticismo. Essas críticas podem gerar alguns sentimentos, como de incompetência, inadequação, de incapacidade, infelicidade na vida, autoimagem fraca, baixa autoestima. E da mesma maneira que as pessoas que praticam a defensividade têm algumas frases características,
A pessoa que sofre de criticismo também tem. Alguns exemplos são: eu não consigo, eu sou burro, sempre sou o último mesmo, não faço parte de nenhum grupo de amigos, nunca vou conseguir. O terceiro comportamento letal é o desprezo. O desprezo é caracterizado quando existe superior e inferior. Uma vez que essa dinâmica está estabelecida, alguns comportamentos, algumas atitudes podem acontecer, como a zombaria, a ironia, a ofensa, a desautorização, e os três últimos são o que os pais mais acabam cometendo, que é duvidar da capacidade do outro, menosprezar e desacreditar os filhos. Esses comportamentos aparecem tanto no público em geral, quando você faz alguma coisa dessas com o seu filho na frente dos outros, ou no privado, quando você chama ele no cantinho ou dentro de casa, enfim, pode acontecer nos dois formatos. E o desprezo é um problema muito sério porque ele destrói principalmente o carinho, a admiração e o respeito entre os pais e o filho. E também existe uma pesquisa que diz o seguinte: em lares com elevados graus de manifestação de desprezo, também há um maior índice de doenças e mortes prematuras, tanto de quem recebe o desprezo, quanto de quem pratica e quanto de terceiros que não estão envolvidos nessa relação problemática. Mas Felipe, eu não zombo do meu filho, eu não desacredito do meu filho, eu não duvido da capacidade dele, pelo contrário, eu nunca pratiquei isso. O problema do desprezo é o seguinte: ele se instaura e a gente nem percebe. Então essa questão de ser superior e inferior não quer dizer da capacidade a mais que o pai tem e o filho não. É claro que os filhos são menos desenvolvidos que os pais, afinal os pais são adultos. E aqui dois dados são muito interessantes. O primeiro dado é que os filhos, as pessoas, têm a capacidade de tomada de decisão desenvolvida plenamente em torno dos 21 anos. E a maturidade funcional, que é uma maior responsabilidade e projeção das atitudes que a gente toma para o futuro, então essa capacidade de ter uma decisão mais madura tomada, ela é desenvolvida em torno dos 24 aos 26 anos. Então é claro que os pais são mais desenvolvidos, têm mais competências que os filhos, mas a questão não é essa. A questão é quando os pais, e isso vale muito também para professores, tá? Talvez fique mais claro observar isso numa relação entre professor e aluno, mas quem é o melhor educador do filho? São os pais. Quando o pai, a mãe, o cuidador, o professor, enfim, o adulto está conversando com a criança, e ele se coloca na posição de que ele é o detentor do conhecimento, de que a criança, por mais que se esforce, não vai falar alguma coisa direito, ou enfim, que a palavra final dele vai ser o que vai acontecer e que tem que ser aquilo, porque afinal de contas é o que vai estar certo e não o que a criança vai falar. Por mais que ela se esforce, está aí caracterizado o desprezo. Mesmo que você não pense tudo isso declaradamente, mas a maneira que você age, isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Se você age como alguém que pensa isso, que acredita nisso, de que você é que sabe, no final das contas, o que é certo, o que é errado, o que deve fazer ou não deve fazer, e não considera a opinião da criança, não considera o pensamento, não considera nem mesmo o processo do pensamento da criança, tudo aquilo que ela desenvolveu para chegar ali, está caracterizado o desprezo. Então as chances de você ter uma atitude daquelas como zombaria, ironia, desacreditar o outro, duvidar da capacidade do outro, enfim, todos aqueles comportamentos, algum daqueles comportamentos, é muito maior. Eu vou dar dois exemplos de quando isso pode acontecer numa relação entre o pai e o filho, uma em público e uma no privado. Deixa que eu faço isso pra você, porque você não consegue. Você não sabe o que meu filho fez. Ele tentou ajudar e derramou suco tudo nele. Então quando você fala pro seu filho, deixa eu fazer porque você não consegue, tem que lembrar que a criança é 100% emocional, então ela internaliza isso da maneira que você tá falando. Mesmo que seja uma coisa boa, mesmo que seja alguma tarefa que ela realmente não tá conseguindo, enfim. Mas dizer dessa maneira, você tá dizendo pra ela que ela é incapaz. Então aquele senso, aquela sensação de incompetência já começa a ser criada. E no exemplo que eu dei, que o pai tá comentando com um amigo que o filho foi tentar ajudar e derrumou alguma coisa, pro pai pode parecer engraçado, pode parecer bonito, mas para o filho que ouve aquilo da mesma maneira, ele sendo 100% emocional, por ser um pai também, uma mãe que tem ali um papel muito importante para ele, isso pode parecer uma chacota, pode parecer para ele um desprezo, e ele vai internalizar aquilo e a mesma sensação de incompetência, de vergonha, memórias negativas vão começar a ser construídas ali em cima disso, desse acontecimento. Então coisas do tipo também devem ser evitadas, é um problema muito sério. O quarto comportamento letal é a obstrução. A obstrução é o caso mais simples e mais fácil de ser identificado. Talvez você se lembre de algum acontecimento aí quando eu estiver falando. A obstrução ela pode ser de duas maneiras, tanto física quanto emocional. Física é o mais clássico. Você está falando com o teu filho, ele põe a mão no ouvido, começa a gritar e não quer te ouvir. Ou você está conversando com outra pessoa, ou seu filho está mesmo conversando com você e você não quer
ouvir aquilo. Você vira as costas e sai. Ou quem sabe o mais comum hoje em dia, que é quando você está falando com alguma pessoa, ela simplesmente pega o celular, começa a mexer ali e faz de conta que você nem está ali, você não está falando, enfim. Essa é a obstrução física. A obstrução emocional é quando você está conversando com alguma pessoa, está conversando com o seu filho está conversando com você, mas você sente que você está falando com a porta, né? Então, às vezes a pessoa está até olhando para você, mas você sente que ela está em outro mundo, você está realmente conversando ali com ninguém. Agora eu vou falar sobre alguns comportamentos que desenvolvem positivamente os relacionamentos. Ou seja, agora são aqueles comportamentos benéficos que você deve fazer. Então presta muita atenção para começar a praticar isso ou praticar da maneira correta. O primeiro comportamento é colocar-se no lugar do outro. Muitas pessoas acreditam que sabem fazer isso ou que fazem isso da maneira correta, e por isso ele é tão polêmico. Mas existem algumas características que precisam ser respeitadas para você conseguir de fato se colocar no lugar do outro. Essas características são, em primeiro lugar, a visão de mundo. Tem que respeitar a visão de mundo do outro. Lembrando que a visão de mundo que a gente já conversou, ela é formada principalmente sob influência de vocês pais, de vocês cuidadores, e pela cultura, o momento histórico que a criança está vivendo. Então, esse mundo hoje, que o seu filho está vivendo, é muito diferente do seu. Os costumes já são diferentes, as tendências já são diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você tenta se colocar no lugar do seu filho. Na sua época, provavelmente não havia internet, ou o acesso era muito limitado. Não era essa febre de vídeos e de canais que existe hoje em dia. Então isso é uma forte influência que seu filho sofre, diferente das influências que você sofria. Tenta entender como ele pensa, a maneira como ele pensa, influenciado por essa visão que ele tem, diferenciada da sua, isso vai ser um caminho mais fácil. O segundo aspecto, a segunda característica para conseguir se colocar no lugar do outro, é lembrar das capacidades, das limitações da pessoa que você está avaliando, que você está tentando se colocar no lugar. Então, principalmente dos filhos que estão se desenvolvendo ainda, que estão desenvolvendo as principais características, desenvolvendo as principais forças, isso tem que ser levado em consideração e isso é muito sério. Tem muitos pais que querem que os filhos consigam realizar certas coisas, mas que eles precisam desenvolver outras capacidades para conseguir desenvolver aquilo, para conseguir aplicar aquilo, ou conseguir fazer aquilo com uma competência, com uma assertividade maior. Então isso tem que ser levado em consideração. E, portanto, eles têm limitações. Leve isso em consideração, pense sobre isso, avalie as situações, avalie as suas capacidades, as suas limitações, para conseguir começar a se colocar no lugar do seu filho, da sua filha. A terceira característica são os sentimentos envolvidos. Sentimentos envolvidos é muito importante, porque os filhos, as crianças ou os adolescentes têm sentimentos muito diferentes dos adultos. Muitas vezes eles são mais sentimentais do que o nosso. Às vezes é o contrário também, mas geralmente as crianças são muito mais sentimentais, são muito mais emotivas em relação às coisas. Então pequenas perdas, pequenos acontecimentos são muito grandes para elas. Até mesmo porque geralmente aquilo que está em questão é tudo que ela tem ou é tudo que ela conhece. Então isso tem que ser levado em consideração. Quais são os sentimentos que a criança, que o meu filho, que a sua filha tem sobre aquela situação? São diferentes dos teus e entenda que às vezes são muito mais fortes, são muito mais intensificados, são muito mais profundos que os teus. Então não adianta tentar julgar aquela situação de maneira fria, sem dar o amparo necessário para o filho, para a filha. A quarta característica é o histórico, distante ou recente. O que isso significa? Significa que em torno daquela situação que você está avaliando, que você está tentando se colocar no lugar do seu filho, da sua filha, existem outros acontecimentos que já ocorreram semelhantes àquilo ou que vão influenciar, talvez profundamente, aquela situação atual. Esses acontecimentos acabam dando uma conotação muito diferente da realidade, acabam influenciando profundamente ou de forma bastante intensa a situação atual. Mesmo que para você, pai, para você, mãe, não faça muito sentido ou não tenha muita ligação. Talvez para o seu filho tenha. Então isso tem que ser levado, sim, em consideração, tem que ser pensado, tem que tentar entender isso. Existem algumas frases também muito características de pais que tentam se colocar no lugar dos filhos, mas acabam fazendo isso errado. Alguns exemplos são: tirou 8, mas eu no lugar dele só tirava 10. Eu estudava, não ficava de recuperação. Vive reclamando da escola, mas e eu que tenho que trabalhar e pagar as contas? A vida dele é muito boa. O meu filho não gosta que eu fale da roupa dele, mas eu gosto que fale da minha. O segundo comportamento que desenvolve positivamente os relacionamentos
se chama escutativa. A escutativa nada mais é do que você praticar uma escuta, de você praticar uma conversa de maneira que você realmente esteja ali com o seu filho, realmente esteja ouvindo ele, dando atenção. Para isso, para ter essa comunicação eficaz, 4 pontos precisam ser atendidos. O primeiro deles é a compreensão. Para que haja uma compreensão de fato na conversa, você pai, você mãe, não pode de jeito nenhum ficar formulando respostas, ficar formulando a próxima coisa que você vai dizer para o seu filho. Não pode ficar formulando o fim da conversa, ficar projetando a próxima coisa que ele vai dizer, enquanto ele ainda está falando. É muito difícil o pai e a mãe entender o que o filho está dizendo se ficar tendo esse comportamento de antecipar a resposta, de antecipar o próximo ponto que ele vai dizer. Enfim, isso não pode acontecer para que haja de fato uma compreensão plena do que o filho está falando. Muitas vezes os filhos acabam dizendo coisas que eles não querem dizer, porque eles não sabem se comunicar ainda direito, porque eles ainda não sabem se expressar, eles estão se desenvolvendo. Lembre-se sempre disso. Seu filho, às vezes, ele parece adulto, talvez você tenha um filho que se pareça mais adulto do que ele é, que ele pareça mais maduro do que ele é, mas não se engane, por mais avançado, por mais adiantado, por mais desenvolvido que ele seja, ele ainda está se desenvolvendo. E a comunicação é uma coisa que a gente, na verdade, desenvolve a vida inteira, principalmente as crianças não têm isso desenvolvido, então leve isso em consideração. Talvez ele não está querendo dizer aquilo realmente, então verifique. A hora que ele terminar de falar, faça uma verificação. Foi isso que você quis dizer? Só dessa pequena atitude já elimina muitos erros, muitas falhas de comunicação. Não economize tempo ao conversar com seu filho. Se é alguma coisa urgente, ele precisa muito falar com você, então tenta entender rápido o que ele está dizendo e faz as suas coisas. Mas se você tem tempo, não economiza, não corte ele, não ache isso um fardo, converse de fato com ele, compreenda ele. Isso é um ponto muito importante para que você compreenda tudo aquilo que ele está tentando dizer. Uma dica é o seguinte: se quando seu filho está conversando com você, algumas outras coisas que você precisa fazer estão na sua cabeça, anote isso e peça para ele repetir. Isso vale para qualquer coisa que você for fazer e você precisa de concentração. Se naquele momento que você parou para ler um livro, ou você parou para estudar, ou você parou para fazer alguma coisa importante, fica vindo lembranças de tarefas, anota tudo, que isso vai parar de acontecer, porque está anotado. Agora então, durante o diálogo com o seu filho, se você tem esse tempo para ele, não economize, não corte ele, não queira fazer outra coisa, se você pode fazer isso. Esse é um aspecto muito importante para que você tenha realmente uma compreensão dessa conversa, que para o seu filho às vezes é muito importante, pode não ser para você, pode parecer uma bobagem o que ele está dizendo, mas lembra, para o seu filho, às vezes aquilo ali é o mundo dele. Às vezes ele quer compartilhar alguma coisinha que ele fez, ou alguma coisa que ele viu, um desenho que ele fez, alguma coisa que ele pensou, que às vezes pode ser muito bobo para você, mas que geralmente é muito importante para ele. Porque aquilo é tudo que ele tem, é tudo que ele está pensando, é a vida dele. Lembre-se sempre disso. Por mais que seja bobo, por mais que seja insignificante, por mais que seja pequeno, para o seu filho é importante. Lembre-se disso, coloque-se no lugar do seu filho. A segunda característica da escuta ativa é a retenção. Se quando é terminado o diálogo, vocês acabaram ali de conversar, enfim, você não consegue lembrar o teor da conversa, você não consegue lembrar qual era a mensagem que seu filho trouxe ali para você, pronto, você não praticou a escuta ativa, você não compreendeu o que ele estava dizendo, a devida atenção não foi dada. Então isso é uma coisa muito importante. Se isso aconteceu, retoma a conversa com ele na hora, porque provavelmente aquilo ali é importante para ele. Então isso vai fazer diferença. E se você precisava fazer alguma coisa depois daquela conversa, ou ele te pediu alguma coisa, e você não fizer, isso vai ser um problema para ele. O terceiro ponto é a interação. Você provavelmente já deve ter conversado com alguém e essa pessoa ficou olhando no celular o tempo todo. E você falava, mas você está me ouvindo? Ela falava, claro que eu estou ouvindo tudo que você está falando, não estou entendendo. E você não acreditou, certo? É porque a interação durante a conversa é muito importante. A postura física, expressão facial, isso tudo é muito importante e vai fazer muita diferença na relação de vocês. Então presta atenção na sua postura, presta atenção na postura do seu filho também, na expressão facial dele, na expressão facial sua. O nosso corpo fala muito, às vezes muito mais do que você imagina. Então isso é muito importante, é o terceiro aspecto da escuta ativa.
E a quarta e última característica da escuta ativa é o tempo e a sensibilidade. O que isso significa? Significa que teu filho não pode conversar com você sempre que você quiser e vice-versa. Não é normal que você espere uma pessoa ficar mais calma, ficar mais tranquila para você conversar coisas importantes com ela. Isso também vale para as crianças, tá? Não é porque ela é criança, ou porque ela é adolescente, ou é porque é seu filho, que ele tem que te ouvir e tem que te escutar a hora que você quiser. As crianças também são pessoas, lembre-se disso, antes deles serem seus filhos. Eu estou falando aqui criança, mas isso vale para adolescente, vale para jovem, vale para qualquer idade. Então, lembre-se que seu filho, antes de ser seu filho, ele é uma pessoa. E da mesma forma que qualquer pessoa, qualquer adulto precisa desse tempo, você precisa ter essa sensibilidade para conseguir conversar com ele, não é qualquer momento, seu filho também tem. Então leve isso em consideração, esteja atento para esses sinais emocionais, esses sinais de canseira até mesmo. Então às vezes os filhos também cansam, não é porque eles são crianças ou porque eles são adolescentes que eles têm mais energia que os adultos. Uma hora a pilha também acaba para eles. Então leve isso em consideração, pense nisso, avalie isso e veja se é o melhor momento para conversar com ele. Outra coisa é o estado emocional dos filhos, o estado emocional das crianças, dos adolescentes, principalmente dos adolescentes, que estão numa fase muito conturbada, passando pela puberdade, que muitas coisas estão desreguladas. Então essa questão do estado emocional é muito importante. Se ele está irritado, se ele está triste, se ele está alegre. Às vezes até a alegria demais, aquela euforia exagerada não permite que você tenha a conversa adequada com o seu filho. Então presta atenção também nessa questão, porque isso também é muito importante. Então esses são os 4 pontos da escuta ativa. Não é nada muito diferente do que se faz com um adulto, e esse é o grande detalhe aqui. Talvez você não preste atenção nisso para conversar com um adulto, então preste atenção também. Tudo isso são aspectos de uma escuta ativa, de uma escuta de qualidade, de uma conversa de qualidade que você tem que ter com qualquer pessoa. E aqui, lembre-se sempre, o seu filho, se ele é criança, se ele é adolescente, se ele é jovem, ele está em fase de crescimento, está em fase de formação, está em fase de desenvolvimento. O quarto comportamento que desenvolve positivamente os relacionamentos são os relacionamentos de apoio, desenvolver relacionamentos de apoio. Existe um estudo de Harvard que já dura 75 anos, que diz que pessoas que encontram amor verdadeiro até os 30 anos tem mais capacidade de florescimento. O que é florescimento? O que é florescer? Florescer é viver em um nível otimizado que estimula o seu crescimento, bem-estar e a sua realização. Esse florescimento ele ocorre quando você consegue nutrir emoções e relacionamentos positivos. Além disso, quando você realiza o seu potencial e quando você consegue atingir seus objetivos, quando você conquista os seus objetivos. É dessa maneira, quando essas 3 coisas acontecem, que você está florescendo. Esse estudo também diz que homens com mães carinhosas também conseguiram ganhar salários $80 mil maiores que os outros. E homens com irmãs carinhosas conseguiram ganhar salários até $50 mil maiores que os outros. Ah, Felipe, mas como isso acontece? Por que isso é possível? Isso acontece porque uma família amorosa, uma família carinhosa, que tem ali um relacionamento de fato, um relacionamento profundo, propicia que a pessoa se desenvolva muito mais, desenvolva capacidades muito melhor. Porque é através dos relacionamentos que nós nos desenvolvemos, principalmente. Então, o relacionamento de apoio é uma coisa muito importante. E para ser considerado um relacionamento de apoio, algumas características precisam ser respeitadas, como o compartilhamento de valores e objetivos. Pais que não compartilham valores, que não compartilham objetivos pessoais, objetivos da família, que não fazem esse tipo de coisa, precisam começar urgente. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude desenvolve muito profundamente os relacionamentos e é muito importante até mesmo para desenvolvimento de algumas coisas nos filhos, como até mesmo a maturidade funcional, que é essa capacidade de projeção para o futuro, de maior responsabilidade pelas atitudes para o futuro. Uma segunda característica é o apoio mútuo dos diferentes papéis que as pessoas desenvolvem, dos diferentes papéis que o seu filho desenvolve. Uma coisa que você tem que lembrar, que você tem que saber, é que seu filho não é só aluno, por exemplo. Tem muitos pais que só vão conversar com os filhos para cobrar nota, cobrar tarefa, saber como está indo na escola, enfim. O seu filho não é só aluno. Ele é seu filho, muitas vezes ele é irmão, ele é neto, ele é primo,
Ele também pode ser jogador, se ele joga futebol em algum lugar, pode ser ator, se ele atua num teatro, se ele pode ser músico, se ele gosta de tocar e faz aula de música. Enfim, ele tem diferentes papéis na vida dele. E você não deve conversar com seu filho lembrando só da escola. Lembre-se, seu filho desenvolve diferentes papéis, assim como você. Você não é só pai ou só mãe. Você é esposa, você é marido. Você também é filho, muitas vezes você é irmão, você é irmã. Você é funcionário de uma empresa. Então isso não é diferente para os filhos, não é diferente porque ele é criança, porque ele é adolescente. Todo mundo tem diferentes papéis na vida. Isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser conversado. Às vezes teu filho tem dificuldades em algumas áreas que você nem dá oportunidade para ele falar sobre. Então, presta atenção nesses aspectos também. Compartilhamento de sonhos. Assim como os objetivos pessoais e de vida, compartilhe sonhos que você tem. E o último aspecto, e muito importante para o relacionamento de apoio, são os rituais de conexão. O que é isso? É muito importante que vocês pais tenham momentos, pelo menos um na semana, que você vai sair com a família ou você vai fazer alguma coisa diferenciada com seus filhos. E é também muito importante que você tenha momento individual com seu filho. Você com o seu filho 1, você com o seu filho 2. Enfim, momentos só vocês dois, você mãe e você pai. Esse momento é muito interessante porque talvez seja nele que seu filho vai se abrir de forma mais profunda contigo. Vai falar coisas que ele não falaria entre família. Vai pedir conselhos, vai contar histórias dele mesmo. Conte também histórias suas para ele. Compartilhe de conhecimento, compartilhe de eventos que aconteceram, bons e traumáticos também. A gente também aprende com erros, aprende com problemas. Tá? Então esse momento é para isso. Esse momento é para vocês se aprofundarem no relacionamento. E às vezes até mesmo para ficar quieto, para assistir um filme, para curtir uma paisagem. Mas é importante que vocês não façam sempre a mesma coisa, por exemplo, assistir um filme. Se todo momento que você tiver só com o seu filho você assistir um filme, não vai ter como realmente aprofundar esse relacionamento. Vocês precisam conversar, vocês precisam fazer alguma coisa juntos. Tá? Então esse é o último ponto aqui do relacionamento de apoio, também muito importante. E eu gostaria de ler uma frase, um trecho do Augusto Cury. Ele fala um pouco de tudo isso que a gente vem falando aqui, nos comportamentos que desenvolvem positivamente os relacionamentos. 90% das correções dos pais não educam, mas invadem a privacidade. Por quê? Porque primeiro queremos conquistar a razão, depois a emoção. Conquiste primeiro a emoção, valorize quem será corrigido e somente depois faça sua crítica. Você não será um invasor, mas sim um educador inesquecível. Então Augusto Cury aqui salienta que você deve estar sempre atento para as emoções do seu filho, para o estado emocional do seu filho. Isso é mais importante. Então naquele exemplo que eu dei, que às vezes os pais só falam com os filhos para falar sobre nota, para falar sobre de escola, falar que eles têm que estudar, que isso é importante para o emprego deles, está tentando conquistar pela razão, não faça isso. Conquiste seu filho pela emoção. Permita que ele sinta um carinho, uma admiração profunda por você. Se você tem um carinho, admiração do seu filho, respeito do seu filho, é muito mais fácil você fazer uma cobrança com ele, é muito mais fácil você fazer com que ele realize o que você deseja. Por exemplo, estudar direito. Muitas vezes os filhos não veem a importância disso, mas você como pai vê, você como pai sabe. E tendo esse aporte emocional, fica muito mais fácil educar o seu filho, colocar ele no caminho que ele deve andar. Olá novamente! Espero que você que chegou até aqui tenha gostado do material que eu preparei para você. Logo na tela do seu vídeo ou aqui embaixo, haverá um link para você fazer o cadastro e receber o checklist no seu e-mail. Esse checklist tem 7 atividades para você praticar e melhorar ainda mais o seu lar. Se você não fizer o seu cadastro nesse link, você não vai receber esse checklist, que também é totalmente gratuito. Além de receber esse checklist, você também receberá mais informações sobre o meu workshop. Nesse workshop também online, haverá uma sequência de diversos vídeos liberados aos poucos em datas específicas pré-definidas, onde os temas apresentados na palestra serão aprofundados e muitos outros temas exclusivos do workshop serão apresentados. Para produzir esse workshop, eu me baseei em 17 livros de autores mundialmente conhecidos como Martin Seligman, Augusto Cury, Anthony Robbins, a Bíblia, entre outros. E claro, minha formação e capacitação nessa área. O valor do workshop é totalmente acessível e de conteúdo riquíssimo. Espero poder encontrá-lo novamente no workshop. Um grande abraço e desejo que você tenha uma ótima e harmoniosa família.